Para relatar o processo 12 da pauta, conselheiro Humberto Bozaipo, com vista ao senhor auditor substituto conselheiro, doutor Luiz Carlos Pereira. Meu voto vista não está no sistema. Farei a leitura aqui do... Vou fazer um agora, breve... Agora sim. Vou fazer um breve histórico. Sim, senhor. Para orientar os senhores conselheiros na votação. O processo do relator conselheiro Humberto Bozaipo, com vista ao auditor substituto conselheiro Luiz Carlos Pereira. Na sessão do dia 22/2/2011, o conselheiro Humberto Bozaipo votou pelo provimento parcial do pedido de rescisão para considerar regulares as contas do município de Aripuanã, exclusão da multa aplicada no valor de 40 UPFs e pela manutenção dos demais termos do acordo 2.946/2009. O conselheiro Valdir Júlio Teis votou pela improcedência do pedido de rescisão por entender que, na realidade, a referida peça processual trata-se de recurso ordinário interposto intempestivamente. O conselheiro Alencar Soares votou acompanhando o voto do conselheiro Valdir Júlio Teis. Os conselheiros José Carlos Novelli e Domingos Neto votaram acompanhando o voto do conselheiro relator Humberto Bozaipo. E o auditor substituto do conselheiro, doutor Luiz Carlos Pereira, que estava substituindo o conselheiro Antônio Joaquim, solicitou vista dos autos. Sendo assim, com a palavra, o auditor substituto do conselheiro Luiz Carlos Pereira para proferir o seu voto vista. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador de contas, o resumo feito por Vossa Excelência me libera da leitura do relatório que eu tinha feito anteriormente. Então, por a lei, direto para as razões do voto vista. O regimento interno desta Corte de Contas, em seu artigo 251, dispõe que só é cabível o pedido de rescisão quando preenchido um dos requisitos a seguir. Os requisitos constam nesse artigo: a decisão tenha sido fundada em prova cuja falsidade foi demonstrada em sede judicial, ou tenha ocorrido a superveniência de novos elementos de prova capazes de desconstituir os anteriormente produzidos, ou houver erro de cálculo ou erro material, ou tenha participado de julgamento conselheiro ou auditor substituto alcançado por impedimento de suspensão, além de violação literal de dispositivo de lei. Corroborando com o entendimento acima citado, destaque-se o disposto no artigo 58 da Lei Orgânica, que diz praticamente a mesma coisa. Conforme se observa, o pedido de rescisão deve cumprir requisitos objetivos e subjetivos para que seja conhecido. Anota-se que o regimento interno do TCE de Mato Grosso equipara o pedido de revisão à ação rescisória. Com efeito, nota-se que as hipóteses de cabimento do referido pedido são mais estritas, similares às da ação rescisória. Ademais, seja em razão do prazo de interposição, seja ante os rigorosos pressupostos de sua admissibilidade, é forçoso concluir pela natureza análoga dos dois mecanismos processuais. Pois bem, a finalidade do pedido de rescisão, em uma interpretação analógica ao CPC, é atacar decisões que apresentem vícios formais, bem como o próprio conteúdo de mérito da decisão. Nesse sentido, cabe destacar o entendimento do doutrinador Misael Montenegro Filho, em seu curso de Direito Processual Civil, que é o seguinte: a ação rescisória pode atacar sentenças que apresentem vícios formais, como se dá, por exemplo, quando combate pronunciamento originário de juiz impedido ou incompetente, bem assim o próprio conteúdo de mérito, como ilustrativamente no caso em que o autor pretende obter a reanálise da questão em face da existência de um documento novo, que seja fundamental para o correto desate da controvérsia. No presente caso, observo que o ex-gestor embasa seu pedido no inciso 2º e 5º do artigo 251 do Regimento Interno do TCE do MT. Desse modo, a título de documentos novos, somente juntou aos autos a cópia integral do processo 69043 de 2009 e decisões pretéritas desta Corte de Contas, em situações semelhantes, com o que busca demonstrar o equívoco da decisão proferida no Acordo 2946 de 2009. Com respeito ao significado de novo documento, em 2007, o STF indeferiu o MS 25270, impetrado por dirigente do Serviço Social do Comércio do Paraná, contra a decisão do TCU, que não conheceu recurso relativo ao julgamento da prestação de contas da entidade. No entendimento do STF, considera novo o documento que ou era ignorado pela parte, ou dele a parte não pôde fazer uso. Destaque-se ainda a jurisprudência do STF, do Supremo Tribunal, sobre a matéria em questão. E aqui tem um julgado. O predicado não diz respeito à data em si do documento, mas à circunstância
documento novo, de ignorar-se a existência de tal peça ou a impossibilidade de fazer uso dela. Ministro Marco Aurélio de Mello, em mandado de segurança no STF. Além de outra do STJ. De fato, para que o autor venha lograr êxito com a alegação fundada no inciso 2 da resolução do nosso regimento interno, deve demonstrar, segundo novamente Misael Montenegro Filho, que o documento novo, por si só, é capaz de desconstituir a prova firmada na ação desfechada, através da sentença rescindenda. Se o documento novo for desinfluente para o êxito da ação, não se observará o sucesso da rescisória. Que o documento novo também não foi antes julgado pelo autor da rescisória por não tê-lo em mãos durante a fase de instrução probatória da ação desfechada, através da sentença rescindenda, embora já existente naquele momento, se contar com o conhecimento do autor. Cumpre esclarecer que o ex-prefeito só juntou com o pedido de rescisão a cópia integral do processo e decisões pretéritas desta Corte de Contas, em situações semelhantes, não havendo assim nenhum documento ou argumento novo. Nesse sentido, os documentos apresentados não são capazes de elidir as provas anteriormente produzidas, razão pela qual se mantém intocável a análise feita pela SESEX quando do julgamento das contas da gestão de 2008 da Prefeitura Municipal de Aripuanã. No tocante à violação ao princípio da igualdade e isonomia alegado pelo gestor, razão não existe ao ex-prefeito, conforme os argumentos apresentados agora. A Carta Magna, em seu artigo 5º, inciso 1º, dispõe sobre o princípio da igualdade e isonomia, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. É claro e evidente que tal princípio tem vários desdobramentos no ordenamento jurídico nacional, sendo que no âmbito das Cortes de Contas, a melhor tradução está na efetiva aplicação do princípio da ampla defesa e do contraditório, conforme o artigo 5º também da Constituição Federal. Aos integrantes em processo judicial administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Assim, observo que a igualdade processual foi assegurada, uma vez que o contraditório e ampla defesa foram oportunizados e exercidos pelo ex-prefeito quando do julgamento das contas de gestão de 2008. Saliente-se que o fator subjetivo da análise para a formação da livre convicção do juízo não pode ser atacado, nem mesmo levantada a hipótese de vinculação das decisões proferidas pela Corte de Contas. Nesse meandro, a alegação do ex-gestor quanto à inobservância do princípio da isonomia e igualdade não encontra respaldo legal na legislação pátria, razão pela qual não merece prosperar. Pelo exposto, considerando a fundamentação jurídica e a legislação que rege a matéria, voto pelo não conhecimento do presente pedido de rescisão, tendo em vista que o ex-gestor não encontra respaldo legal em qualquer dos incisos do artigo 58 da Lei Orgânica deste Tribunal, nem tampouco do nosso regimento interno, mantendo-se incólume o Acórdão 2946 de 2009 como voto, senhor presidente. O Ministério Público solicita, passo a palavra ao procurador, doutor William de Almeida Brito Júnior. Senhor presidente, senhor relator, senhores conselheiros, apesar do Ministério Público já ter manifestado no sentido de manter seu parecer pelo conhecimento do pedido de rescisão e pela improcedência, neste momento o Ministério Público ele retrai o seu entendimento, ele retifica, acompanhando Vossa Excelência no sentido de não conhecimento, porque nesse caso foi Vossa Excelência me convenceu de que realmente ele utilizou de um instrumento precioso, que é o pedido de rescisão, como sucedâneo de um recurso, ou seja, perdeu um prazo para o recurso, está tentando modificar uma decisão soberana do Tribunal de Contas, do plenário, por meio de um pedido de rescisão, que na verdade é um mero recurso, porque não apresentou nenhum documento novo, um documento que ele não tenha, que tecnicamente um documento que ele não tinha conhecimento desse documento, ou um documento que ele tinha conhecimento, mas não tinha acesso. Nesse caso ele só juntou documentos dos próprios autos, então sequer ultrapassou a barreira do conhecimento, que é um juízo de admissibilidade. E gostaria de parabenizar Vossa Excelência pelo brilhantismo desse voto, que foi, na minha opinião, foi uma aula de direito processual civil, que é aplicado subsidiariamente ao procedimento do Tribunal de Contas por força da nossa lei, que aplica subsidiariamente o Código de Processo Civil. Foi um voto precioso, brilhante, com rigoroso primor técnico. Então, realmente, o tribunal, até peço a atenção de Vossa Excelências para tomarmos sempre atenção com esse pedido de rescisão, que a gente está vendo que
cotidianamente os gestores estão perdendo um prazo, ou depois de 1 ano ou 2 anos de julgamento, ingressa com pedido de rescisão, tentando reformar uma decisão que entendeu injusta. Mas para isso ele tinha um prazo de 15 dias. E nós não podemos tornar um lugar comum, não podemos diminuir a força de um pedido de rescisão, que é uma ação rescisória, que é um instrumento jurídico tão forte que ele vai ilidir uma das garantias constitucionais do cidadão, que é a garantia à coisa julgada. A coisa julgada, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito são cláusulas pétreas, que só podem ser excepcionadas em hipóteses muito restritas. Nesse caso, a coisa julgada do tribunal. Então, para isso, o pedido de rescisão realmente tem que ser respeitado. Temos que tomar bastante atenção na análise desses pedidos. Então, por fim, o Ministério Público de Contas retifica, altera o seu entendimento no sentido de não conhecimento, ou seja, sequer vamos adentrar a questão de mérito, porque não foi cumprido os seus requisitos de admissibilidade. Pessoal, para orientar o plenário, o conselheiro Humberto Douglas, na sequência, passo a palavra a Vossa Excelência. Encontre-se a votação na seguinte situação. Acompanhando o voto do conselheiro Humberto Bozai, o voto do conselheiro Zé Carlos Novelli e do voto do conselheiro Domingos Neto. Acompanhando o voto do conselheiro Valdir Teis, o conselheiro Alencar Soares. Então são 3 votos, 2 votos com o conselheiro relator Humberto Bozai e 1 voto com o conselheiro Valdir Teis e o voto do conselheiro, do auditor substituto conselheiro, voto vista. Na realidade, o auditor substituto do conselheiro, Dr. Luiz Henrique Lima, não pode votar, tendo em vista que o conselheiro Antônio Joaquim já estava sendo substituído pelo auditor substituto do conselheiro Dr. Luiz Carlos Pereira. E o Dr. Isaías Lopes Cunha não pode votar também porque está substituindo o conselheiro José Carlos Novelli, que já votou na sessão passada. Então, na realidade, eu perguntaria apenas se algum dos conselheiros tem interesse em função do voto vista, modificar os seus votos para que haja uma possibilidade de decisão. Se não houver, o voto do conselheiro Humberto Bozai permanece como o conselheiro relator por ter a maioria de 3 votos. Então, os conselheiros que mantêm os seus votos permaneçam como estão, em silêncio. Aprovado por maioria. Processo 1699, dígito 3 de 2010, relator conselheiro Humberto Bozai, para o acordo 263 de 2011, emenda Prefeitura Municipal de Aripuanã, contas anuais de gestão de exercício 2008, pedido de rescisão parcialmente procedente, exclusão da multa aplicado ao gestor, referente a irregularidades na retenção e recolhimento de contribuições previdenciárias, bem como em razão de alterações na lei orçamentária anual, sem a devida adequação ao plano plurianual. Manutenção dos demais termos do acordo 2946 de 2009, publique-se.